Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Me conta, esfriou por aí? Porque por aqui, pelo menos aqui no interior do estado de São Paulo, tá fazendo friozinho, tá chovendo bastante, tá aquele clima assim gostoso para tomar um chocolate quente e maratonar os vídeos do canal. Inclusive, eu vou deixar a playlist de casos aqui fixada no comentário aqui embaixo e também no box de informações para você pegar esses dias aí e maratonar os vídeos do canal. Eu não sei se na sua região tá frio ou tá quente, mas sempre vai bem um videozinho do Bruno Vilas. Bom, se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. O caso de hoje se passa na cidade de Santo Domingo, que é a capital da República Dominicana, um país que fica no Caribe e que faz fronteira com o Haiti. Bom, vamos lá. Jesus Maria Cuevas Penha era o mais velho de 4 irmãos e desde pequeno se destacou por ser uma pessoa que se preocupava com a família. Ele era atencioso, gentil e extremamente respeitoso. Após estudar direito na Universidade Autônoma de Santo Domingo, ele começou a trabalhar em uma agência imobiliária, onde rapidamente se destacou entre os colegas por sua grande vocação e comprometimento. Em seu tempo livre, o Jesus oferecia aulas gratuitas de inglês para pessoas com dificuldade visual. Ele fazia isso porque ele adorava ajudar as pessoas que precisavam. O seu objetivo a longo prazo de vida era trabalhar duro o suficiente para ganhar muito dinheiro e garantir que os seus pais não precisassem mais trabalhar. E, gente, na mesma empresa onde ele trabalhava, na empresa imobiliária, havia um outro homem completamente diferente dele, chamado Francisco Javier Garcia Quezada. Embora esse fosse o seu nome, seus familiares e amigos o chamavam de Anthony. Ele tinha 32 anos de idade, portanto era apenas 2 anos mais velho que o Jesus. A sua esposa Gisele tinha acabado com o casamento e eles compartilhavam a custódia do seu filho de 3 anos. Antes da separação, os vizinhos ouviram o Anthony gritar constantemente com a esposa, ao ponto de que eles se preocupavam com o bem-estar da mulher. No entanto, gente, o homem também tinha um lado diferente, que mostrava principalmente aos adolescentes do bairro. Ele era muito amigável e os convidava sempre para sua casa para jogar videogame. Havia um pequeno cômodo com um espelho, um ventilador de pedestal preto, uma mesa com os CDs de jogos e uma cadeira gamer. O lugar era assim basicamente o sonho de todos os jovens, e por isso eles o visitavam com bastante frequência. Quando Jesus e o Anthony se conheceram em 2016, rapidamente eles estabeleceram uma amizade e o vínculo cresceu até se tornarem parceiros de negócios, já que ambos queriam ter uma renda extra. O Jesus para ajudar os seus pais e o Anthony para proporcionar um futuro melhor para o seu filho. Eles abriram um negócio informal de empréstimos, onde o Jesus fornecia o capital e o Anthony cuidava do atendimento aos clientes e das negociações. Tudo mudou em meados de 2022, quando o Anthony foi demitido da agência imobiliária. Os problemas, pessoal, começaram a aparecer bem rápido. Ele precisava pagar a pensão do filho e o dinheiro não era o suficiente, porque agora ele dependia apenas do negócio de empréstimos que ele tinha junto com o Jesus. Enquanto isso, pessoal, o Jesus continuava a ter um desempenho excelente no trabalho, tanto que no final do ano ele receberia uma promoção. Só que ele nunca conseguiu alcançar esse objetivo, muito menos proporcionar a vida que ele desejava para os seus pais. Todos os seus sonhos foram interrompidos no dia 6 de outubro de 2022. Naquele dia, o jovem saiu para o trabalho como sempre e o dia passou normalmente, sem que seus colegas notassem algo estranho. Entretanto, quando a noite caiu, a família do Jesus percebeu que ele não havia se comunicado com eles e nem chegado em casa. Além disso, o Omar, um dos seus irmãos, estava certo de que o jovem tinha voltado para casa em algum momento, pois ele encontrou uma camiseta verde
que o jovem estava usando no dia no cesto de roupas sujas. Durante o restante da noite, a sua família continuou enviando mensagens para o jovem sem obter nenhuma resposta. Embora a situação fosse um tanto estranha, eles preferiram esperar antes de chamar as autoridades, pensando que talvez o Jesus tivesse saído com amigos para tomar alguma coisa e o celular tivesse acabado a bateria ou algo do tipo. As roupas no cesto pareciam uma boa indicação, já que ele provavelmente havia passado em casa para trocar de roupa. No entanto, toda a tranquilidade da família acabou quando no dia seguinte eles não tiveram notícias sobre o paradeiro do homem. Eles então ligaram para a agência imobiliária para saber se ele tinha ido trabalhar, mas os supervisores informaram que ele não havia aparecido. Cada vez mais nervosos, os familiares do jovem contataram quase todos os amigos dele, mas ninguém sabia de nada. E não era só isso, ninguém havia visto ele no dia anterior. E portanto, gente, a teoria de que ele havia saído com os seus amigos para beber desmoronou completamente. Mas a família ainda não perdeu a calma. Eles pensaram que o homem poderia ter saído com algum amigo que eles não conheciam, ter bebido demais e naquele momento estar dormindo em algum lugar. Na noite de sexta-feira, a família do Jesus percebeu que a situação havia saído do controle e decidiram ir à delegacia registrar um boletim de ocorrência pelo seu desaparecimento. A polícia rapidamente começou a trabalhar para encontrar o jovem. Eles verificaram as câmeras de segurança da área e conversaram com amigos e familiares dele, mas não encontraram nada. Era como se o jovem tivesse desaparecido num passe de mágica. Na manhã de sábado, enquanto as autoridades continuavam a busca nas proximidades da casa do Jesus, os seus irmãos imprimiram alguns cartazes e esses cartazes informavam que o jovem tinha pouco mais de 1,60 m de altura e pesava cerca de 72 quilos. Nos dias seguintes, eles continuaram a colar os cartazes em todos os lugares da cidade. As autoridades chegaram a perguntar para a família se o Jesus tinha algum quadro psicológico que poderia ter feito com que o jovem fugisse ou simplesmente quisesse desaparecer por algum motivo. Mas o Ariel, um dos irmãos do Jesus, rapidamente respondeu que não, que o Jesus sempre foi um rapaz muito feliz e que não sofria de nenhum tipo de transtorno mental ou mesmo depressão. Na verdade, ele sempre mantinha contato com a família, informando onde estava, o que estava fazendo e com quem estava. Ele era tão cauteloso que ao ir a um novo lugar ou uma festa, ele compartilhava sua localização com o irmão. O mesmo acontecia quando ele pegava um táxi. Ele enviava para o Ariel a sua localização em tempo real, para que o irmão rastreasse ali o seu trajeto. A polícia então se debruçou em conseguir alguma imagem de câmera de segurança que tivesse capturado os últimos momentos do Jesus. E eles conseguiram, tá? A polícia conseguiu uma imagem do Jesus capturada por uma câmera de segurança do Multicentro Serena, localizado na Avenida Winston Churchill. No vídeo era possível ver um colega de trabalho deixando o rapaz naquele local por volta das 18 horas e 30 minutos da quinta-feira, 6 de outubro, dia em que ele desapareceu. Mas essa pista, gente, não levou a lugar nenhum, pois no vídeo o Jesus ainda estava com a camiseta verde, que foi encontrada mais tarde no cesto de roupas sujas da sua casa, o que indicava que depois daquela filmagem, ele havia estado em casa. As semanas continuaram a passar e o jovem não aparecia. Nessa época, estava tendo uma onda de desaparecimentos na capital dominicana e a família do jovem, que, claro, estava cada vez mais preocupada, se uniu a outros familiares de outros 126 desaparecidos para protestar pela falta de respostas das autoridades, realizando um ato em frente ao Palácio Nacional. Embora todos os presentes concordassem que, a princípio, a polícia parecia interessada em resolver os casos, mais tarde a falta de perseverança e a escassez de recursos para as investigações os deixaram no mesmo ponto de partida. Em paralelo a tudo isso, em outro canto da cidade, um grupo de jovens começou a notar algo muito suspeito. Os rapazes que iam na casa do Anthony para jogar videogame perceberam um odor estranho vindo de um dos quartos,
Quando tentaram ver do que se tratava, eles descobriram que a porta estava trancada. Eles perguntaram para o Anthony por que estava fedendo tanto aquele lugar, e ele respondeu apenas que deveria ter algum rato morto. Só que o cheiro, gente, nunca sumia e, na verdade, com o passar do tempo ia ficando cada vez pior. E o Anthony sempre dizia a mesma coisa, que provavelmente haviam ratos mortos no forro do teto ou no esgoto. Por fim, os jovens decidiram que era melhor não se preocupar e continuar aproveitando ali o videogame que o Anthony disponibilizava para eles. Só que o cheiro, gente, era tão forte, mas tão forte, que estava até mesmo incomodando os vizinhos. Para os vizinhos, o Anthony dizia que provavelmente o cheiro estava vindo da fossa da casa ou da caixa de gordura, que precisava de limpeza. A Gisele, ex-mulher do Anthony, também sentia esse cheiro horrível toda vez que ia levar o filho para ficar com o pai. E, inclusive, ela chegou a dizer que aquele cheiro era basicamente um cheiro de morte. Os vizinhos ficavam abismados de como aquele homem conseguia conviver com aquele cheiro horrível e se alimentar, almoçar, jantar, viver naquilo ali, sabe? E ele parecia completamente indiferente, entrando e saindo da casa como se nada tivesse acontecendo, enquanto seus vizinhos sofriam cada vez mais. Contudo, todos acreditavam que se tratava de um animal morto ou algo semelhante, mas nunca imaginaram o que realmente estava acontecendo. Bom, voltando para o desaparecimento do Jesus, após quase um mês interrogando conhecidos do homem, a polícia chegou ao nome de uma pessoa que nunca havia sido mencionada. O Anthony, o ex-colega de trabalho, que inclusive era sócio do Jesus em um negócio de empréstimos. Quando eles souberam do Anthony, rapidinho eles ficaram sabendo que a casa do homem tinha um cheiro peculiar, um odor estranho. E na noite do dia 3 de novembro, as autoridades obtiveram um mandado de buscas para a casa do Anthony, que ficava localizada no quilômetro 7 da rodovia Sanches. Assim que os agentes entraram, o cheiro forte tomou conta das suas narinas. Eles se dirigiram para onde achavam que estava a origem do odor e eles acertaram em cheio. No terceiro andar da casa, havia um barril de plástico azul, selado com uma tampa. Ao abri-lo, eles ficaram em choque com o que encontraram. O corpo do Jesus estava dentro do barril, totalmente separado em várias partes e em avançado estado de decomposição. Ou seja, essa era a origem do cheiro. Ficou claro que ele estava ali desde o dia do seu desaparecimento. Ele estava ali, gente, há pelo menos 29 dias. Enquanto alguns agentes levavam o Anthony algemado, os demais se dedicavam a continuar a investigação no local. Foi encontrado na casa do Anthony várias ferramentas, como martelos, facas e serras. Esses objetos poderiam ter sido utilizados pelo Anthony para manipular o corpo da vítima. Outra coisa estranha chamou a atenção dos oficiais. Eles perceberam que havia pó de café espalhado pela casa inteira, e logo os investigadores chegaram à conclusão de que o Anthony fez aquilo na tentativa de disfarçar o cheiro que exalava daquele barril onde estava o Jesus. Os vizinhos observaram e acompanharam toda a ação da polícia e ficaram assim boquiabertos. Uma vizinha que pediu para permanecer anônima contou à imprensa que não conseguia acreditar no que havia acontecido. Ela descreveu o Anthony como um rapaz muito calmo e até amigável, que costumava cumprimentá-la quando passava em frente à sua casa. Uma outra vizinha afirmou que chegou a entrar na casa do Anthony para chamar o seu filho que estava jogando videogame, e ela sentiu o cheiro e chegou a perguntar para o homem, mas ele dizia que devia ser algum rato morto no esgoto. E agora que ela sabia de toda a verdade, ela estava totalmente em choque. Muitos notaram uma leve mudança no comportamento do Anthony. Recentemente, ele havia começado a limitar as visitas dos adolescentes que iam até a sua casa para jogar videogame. Esses meninos relataram que durante aquelas semanas, o Anthony havia proibido o uso do banheiro e a entrada em um quarto que estava trancado. A situação era completamente estranha e ainda havia muito a ser desvendado. Os restos do Jesus foram enviados ao Instituto Nacional de Ciências Forenses para determinar a causa exata da sua morte.
e estimar a data aproximada em que o crime ocorreu. Dias após a autópsia, foi confirmado que o Jesus perdeu a vida devido a várias perfurações no peito e nas costas. Quanto à reconstrução do crime, os especialistas concluíram que a vítima havia sido pega desprevenida e atingida com um objeto pontudo nas costas, provavelmente enquanto estava sentada, e que depois recebeu mais 13 golpes. Depois o seu corpo foi manipulado e colocado no tambor azul. A data exata da morte não pôde ser descoberta, mas nem precisou, porque o Anthony resolveu confessar o crime em detalhes. Ele disse à polícia que no dia 6 de outubro convidou o Jesus para ir na sua casa por meio de uma mensagem no WhatsApp. Assim que o jovem chegou na casa do seu amigo Anthony, ele desferiu vários golpes com um objeto cortante contra ele. Depois disso, o homem separou o amigo em várias partes, embalou em sacos pretos e selou com fita adesiva. Por fim, tudo isso foi colocado no tambor azul, que ficou em um cômodo na parte de trás da casa. Ele manteve o corpo ali por 29 dias, achando que nunca seria descoberto. O homem continuou vivendo normalmente e recebendo seu filho de 3 anos na casa, além de outras visitas. Bom, mesmo depois de confessar o crime e relatar como tudo aconteceu, o Anthony não quis admitir qual era o motivo. Mas os parentes do Jesus tinham uma ideia. Ariel, o irmão da vítima, disse a seu advogado que o seu irmão havia emprestado para o Anthony cerca de $2.000 e que o vencimento do empréstimo seria no dia 6 de outubro. É bem provável que o Jesus tenha cobrado o Anthony e os dois tenham discutido, e acabou acontecendo o pior. Bom, depois de saber sobre a declaração do irmão do Jesus, o Anthony decidiu quebrar o silêncio e afirmou que, na verdade, era o Jesus que lhe devia dinheiro. Ele disse que por isso os dois brigaram e ele acabou tirando a vida do homem. Só que ninguém acreditou nessa história, gente, porque todo mundo sabia que o Anthony estava na pior e que o Jesus, além de estar muito bem na imobiliária, também tinha sido o sócio investidor do negócio, que ele e o Anthony eram sócios. Após a audiência de custódia, o juiz decretou que o Anthony deveria ficar detido por 3 meses no Centro de Correção e Reabilitação de Nahayo. Durante esse período, a promotoria teve que concluir a investigação para iniciar o julgamento. Quando o caso estourou nos tabloides, as redes sociais foram à loucura com novas teorias sobre o motivo do crime. Chegou a ser dito que o crime ocorreu porque o Jesus e o Anthony tinham um relacionamento amoroso, e a motivação do crime provavelmente era ciúmes. Foi dito que o Jesus tinha ciúmes do Anthony ficar recebendo aqueles meninos em casa para jogar videogame. De acordo com essa teoria, os dois tinham brigado por conta disso, a coisa saiu do controle e deu no que deu. Uma das tias do Jesus procurou a mídia para falar e pedir que os rumores sobre a suposta relação entre o falecido e o Anthony fossem desmentidos, enfatizando que o Jesus jamais teria tido um relacionamento amoroso com alguém como o Anthony. Ela também disse que o seu sobrinho não era gay. O único desejo da família naquele momento era que o criminoso passasse o resto da vida atrás das grades. Em fevereiro de 2023, o julgamento começou e o Anthony foi formalmente acusado de homicídio. A medida de prisão preventiva foi renovada por mais 3 meses. Isso porque houve atrasos na investigação e a promotoria solicitou que o julgamento fosse postergado. E só em 13 de março de 2024, ou seja, esse ano, que o Anthony foi finalmente a julgamento e acabou sendo considerado culpado pela morte do Jesus. O segundo tribunal colegiado do Distrito Nacional o condenou a 30 anos de prisão, que deveriam ser cumpridos na La Victoria. Ao final da audiência, os parentes da vítima disseram à imprensa que, embora estivessem satisfeitos com a decisão dos juízes, 30 anos não eram o suficiente, já que o Jesus nunca vai voltar. Eu confesso que também achei a pena branda demais, principalmente se considerarmos que o criminoso não demonstrou remorso algum e ainda chegou a manipular o corpo da vítima. E é claro que eu quero saber a sua opinião, então deixa pra mim aqui embaixo nos comentários se você acha que essa pena foi justa, o que você achou do caso, se você tem alguma teoria sobre a motivação, ou se você acredita mesmo na teoria lá do irmão de que foi por dinheiro, ou as teorias da internet que diziam que os dois tinham um caso.
Conta pra mim o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.